Bem, a gente volta a falar sobre o desaparecimento de 10 pessoas ligadas à mesma família. A polícia localizou ontem um corpo enterrado em uma casa de Planaltina. Na quarta-feira, os policiais estiveram na casa apontada por um dos suspeitos presos e, com a ajuda de cães farejadores, cavaram parte de trás do terreno onde localizaram este corpo. Bem, e para tentar entender esse crime bárbaro, nós vamos mostrar aqui para vocês quem são essas 10 pessoas consideradas desaparecidas pela polícia. Vamos então aqui às informações da nossa tela. Olha só, o primeiro desaparecimento comunicado à polícia foi da cabeleireira Elisamar Silva, de 39 anos, e de 3 filhos dela. O Gabriel, de 7, a Rafaela, de 6 e o Rafael, de 6, são gêmeos. Elisamar é de Santa Maria e tem um salão na 307 Norte. Quem procurou a delegacia foi o filho mais velho dela, segundo ele, na quinta-feira passada. A mãe foi buscar o marido na casa dos sogros, em um condomínio no Paranoá, e não voltou mais. Além da cabeleireira, com os 3 filhos, outras 4 pessoas da família também foram registradas como desaparecidas logo depois. O marido de Elisamar, que é pai das 3 crianças, o Tiago Belchior, de 30 anos, que está desempregado. A irmã dele, Gabriela Belchior, que era professora, vou mostrar aqui para vocês, que é professora, mas não está trabalhando. E os pais deles, Marcos Belchior, de 54 anos, autônomo, e também a Renata Belchior, né? Segundo familiares, o Marcos trabalhava com vaquejada, ou trabalha com vaquejada, e Renata Belchior, casada com Marcos, aqui também mãe do Tiago. Além das 8 pessoas da família que já estavam desaparecidas, na terça-feira, a polícia do DF informou que mais 2 mulheres também sumiram. Cláudia Regina, que a gente vai ver aqui agora, comerciante, e também que tem uma loja de produtos agrícolas, e a Ana Beatriz, que é filha da Cláudia Regina. Segundo a polícia, as 2 fazem parte de uma segunda família de Marcos Belchior, o sogro, portanto, da Elisamar Silva. E até o momento, 3 pessoas estão presas, 3 suspeitos. Segundo a polícia, Gideon Menezes Batista, de 55 anos, pescador, foi preso na terça-feira no Recanto das Emas, tá? Ele ficou em silêncio durante o depoimento à polícia. Já Horácio Carlos, mecânico de 49 anos, foi o suspeito que, em depoimento, disse que teria recebido R$100 mil para matar Elisamar Silva, além dos 3 filhos, a sogra e a cunhada dela, e acusou o Tiago, que é o marido de Elisamar, e Marcos, o sogro da cabeleireira, de terem participação no crime. Na noite de terça-feira, Fabrício da Silva, de 34 anos, vendedor, também foi preso. Segundo a polícia, ele era responsável por vigiar vítimas em cativeiro. Vamos então para a Sexta DP com a Letícia de Oliveira. Letícia, você está acompanhando, né, desde que estourou esse caso, a movimentação aí na delegacia, e a cada hora ou a cada dia novos desdobramentos vão sendo apurados e investigados pela polícia, né? Que novas informações você tem? Fred, acho importante a gente também contextualizar, você apresentou aí todos os personagens dessa história. O Gideon e o Horácio, que são 2 dos presos, eles moravam, segundo a família, segundo a polícia, no mesmo lote dos pais do Tiago, que era marido da cabeleireira, na mesma chácara, e tinham contato direto com o sogro da cabeleireira, né, com essa família. Ele conhecia, os 2 conheciam a família, tinham acesso à intimidade da família. Então, é mais um elemento para a versão aí de que provavelmente os homens que um dos presos disse que tinham encomendado a morte da família toda, na verdade também foram vítimas desse caso. A gente tem imagens de ontem, o trabalho da Polícia Civil com a ajuda dos bombeiros e cães farejadores, que encontraram no local onde 2 mulheres foram mantidas em cativeiro, um corpo. Mais um corpo, o 7º corpo dessa história toda, mas dessa vez não estava carbonizado, como os outros que tinham sido encontrados dentro de carros. Era um corpo de homem enterrado e esquartejado. Esquartejado, não só a cabeça separada do tronco, mas, segundo os investigadores,
estava esquartejado. Então, a polícia ainda precisa saber se tem relação com esse caso, né? Está aguardando a identificação desse corpo pela expertise da Polícia Civil aqui do DF para prosseguir os próximos passos. E tem equipes agora na rua, atrás dessas outras 3 pessoas que seguem desaparecidas, né? Ou 3 corpos, enfim, a gente não sabe. Eu estou aqui com o delegado-chefe da 6ª Delegacia de Polícia do Paranoá, Ricardo Viana, que vai aqui nos esclarecer, nos contar novos passos dessa história. Delegado, bom dia, obrigada pela participação aqui. E esse corpo é mais um indício de que os 2 podem ter sido vítimas também dos criminosos, né? Bom dia, Fred, bom dia a todos. A expectativa nossa, como você narrou com muita propriedade pela investigação, é que esse corpo ele seja identificado, como você narrou, o que sobrou do corpo foi esquartejado, então, quer dizer, nós juntamos partes de um quebra-cabeça, essas partes estão no Instituto de Identificação para ver se consegue, através do exame datiloscópico, a identificação desse corpo. Caso não seja possível, a gente vai encaminhar no Instituto de DNA para ver se a gente consegue sucesso. E as investigações continuam, os policiais estão na rua decidindo o crime, a gente teve sucesso em prender os autores e agora nós estamos na fase quase final da investigação. Resta a nós tentar identificar as 4 pessoas que ainda estão desaparecidas, que eu falei para você anteriormente. Se esse corpo a ser encontrado for uma das 4 pessoas, a tese de coparticipação dessas pessoas que não tinham sido encontradas ainda na empreitada criminosa, ela perde muita força. O que vai ganhar mais evidência na investigação é o fato de que, se esse corpo se confirmar, já que se trata de um corpo adulto masculino, do Tiago ou do Marcos, é que Gideon, Fabrício e Horácio se associaram de forma permanente e, com o fim de subtrair valores, mataram as pessoas dessa família do Marcos. Fred, a gente conversava aqui antes, o delegado também mencionou que tem indícios de que essas 4 pessoas que seguem desaparecidas também já estão sem vida, né, delegado? Sim, há indícios. Esse corpo encontrado é um indício. Nós tivemos ontem, também na tarde de ontem, a confirmação de que a Cláudia, ex-companheira do Marcos, teria também vendido um imóvel no mês de dezembro e ela teria 40 mil em dinheiro e o resto na conta corrente. E esses indivíduos, como você falou, eles moravam na mesma residência, então eles tinham ciência desse dinheiro que estava circulando e no mês de dezembro coincide com o aluguel da casa em Planaltina. Então foi o tempo que eles teriam planejado todo esse crime, colocado alguma das vítimas em cárcere para subtração de valores e fica incógnita se essas 4 pessoas estão mortas ou não. Vamos esperar a confirmação do laudo do Instituto de Identificação. Ou seja, essa, Fred, é uma informação nova, né, a respeito da investigação. O que a polícia já tinha, que a mãe do Tiago, que é o marido da Elisa Mara, cabeleireira, teria vendido um imóvel, né? E havia informação de que a própria Elisa, cabeleireira, tinha um dinheiro para investir no salão dela na Asa Norte. Agora, o que o delegado acaba de dizer é que é uma informação nova que a ex-mulher do pai do Tiago, o Marcos, a Cláudia, também tinha vendido um imóvel em dezembro e estava com dinheiro, ou seja, tudo corrobora para aquela versão de que os bandidos estavam atrás de dinheiro e eles tinham acesso, conheciam a família, sabiam do que estava acontecendo. Eu sei que você tem uma pergunta para o delegado. É isso, Letícia, né? É importante a gente sempre identificar todos esses personagens, porque
a história realmente é muito confusa, né? Mas eu gostaria de perguntar para o doutor Ricardo Viana, agradecendo a participação dele aqui no Bom Dia, o seguinte: como essas pessoas, a Letícia falou, né, que eles moravam próximos, mas tinham acesso a tantos detalhes com relação à circulação de dinheiro e também sobre como era ou como foi, né, esse período de cárcere. Será que nesse período de cárcere essas pessoas estavam ali, ou esses bandidos queriam a senha do banco, por exemplo, para resgatar esse dinheiro, e onde foi parar esse dinheiro? Bom, Fred, até pelo interrogatório de um deles, do Horácio, e também do Fabrício, pelo relato do Fabrício, por exemplo, eles relatam para a gente que foi cooptado pelo Horácio no dia 4 de janeiro, e quando ele topou entrar na empreitada criminosa, ele chegou ao cativeiro no dia 6, já estavam lá as duas mulheres, a Renata e a filha dela, amarradas, com os olhos vendados, e ele passou a participar desse crime com o intuito de cuidar e monitorar essas pessoas que ali estavam. Ele relata também que o Horácio e o Gideon, eles se revezavam de posse de uma arma de fogo nessa vigilância. E ele relata que a intenção era subtrair valores, e essas pessoas, sob ameaça de arma de fogo, elas davam senhas, elas respondiam mensagens se passando por pessoas que estavam bem. Eles estavam de posse dos celulares dela. Quando tinha uma pessoa da família que tentava ligar de forma insistente ou tentava passar mensagens, ele perguntava para elas como responder as mensagens, elas ditavam e eles respondiam. Nesses dias de cativeiro que elas ali estavam, eles, sob a ameaça desses bandidos, eles tentaram fazer várias transações bancárias, de posse das senhas bancárias dela, mas, segundo eles não tiveram sucesso. A gente, como eu falei para vocês anteriormente, a gente não pode dar toda a credibilidade no interrogatório. De posse dessas informações que eles nos passaram, nós estamos esperando agora chegar ao conhecimento dessa polícia judiciária, esses dados bancários, para ver se teve desfalque. O que a gente pode adiantar, que vocês até já sabem, é que na casa do Gideon, nós aprendemos cerca de R$14 mil, que esse dinheiro é produto desses crimes, e também na conta do Horácio nós verificamos uma vultosa quantia em dinheiro, acho que cerca de R$40 mil, que nós estamos solicitando o bloqueio. Então, a gente não pode afirmar, mas a gente acredita que esse dinheiro já seja da subtração dos valores dessas vítimas que estão sob investigação nossa. Delegado, e aí agora, então, Fred, a gente tem essa nova informação que o delegado acaba de passar, que os presos, né, se fizeram passar pelas vítimas, respondendo mensagens de quem ficava preocupado atrás da família, né, que estava desaparecida. E agora o delegado está falando dessa questão dos dados bancários, é uma outra etapa que vai para a investigação agora também, né, doutor? Sim, a gente está saindo de uma fase mais operacional, que é a fase de rua. Hoje, por exemplo, vocês viram as equipes saindo, já estão na chácara com o Corpo de Bombeiro fazendo novas buscas. Há uma espécie de um rio lá, uma cachoeira, que nós vamos, o Corpo de Bombeiro está mergulhando para ver se encontra algum corpo nas imediações. Então, assim, nós estamos saindo de uma fase mais operacional para análise cognitiva. Nós vamos pegar os documentos apreendidos no cativeiro, também as quebras de sigilo bancário, telefone que foram apreendidos no cativeiro, para ver se a gente consegue concluir esse inquérito. Esses indivíduos vão passar pela audiência de custódia hoje. Nós acreditamos que eles sejam mantidos presos até pela gravidade e hediondez do crime, e nós temos 10 dias para concluir esse procedimento investigatório, e vamos ver se a gente dá uma resposta para a comunidade, não só do DF, mas de todo o Brasil, que ficou muito chocada com esse crime. Fred tem uma outra pergunta para o senhor. Letícia, doutor, que bom que o senhor tocou nesse assunto, né, dos dados telefônicos principalmente, porque a grande dúvida hoje, né, da investigação,
acredito eu, seja saber exatamente o paradeiro do Tiago, até mesmo do pai dele. Foi possível, ou a polícia já teve acesso à movimentação dos telefones para saber onde eles passaram, para que de fato seja esclarecido isso também? Fred, é uma situação bem delicada eu te relatar isso, mas eu posso te falar que o Serviço de Inteligência da Polícia Civil, assim como a Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos, assim como as polícias de Goiás e Minas Gerais, formaram uma força-tarefa, estamos todos nós muito empenhados e todos os recursos foram disponibilizados. A gente está utilizando todas as técnicas de investigações possíveis com o intuito de esclarecer e desvendar esse crime. Então, assim, todo o empenho de uma força ou de várias forças policiais estão sendo encaminhados a essa 6ª delegacia para a gente ter êxito na identificação e na elucidação desse crime. Uma última questão muito rápida, doutor. A identificação desse corpo encontrado ontem deve acontecer até quando? O senhor tem uma estimativa? Eu estou aguardando. Conforme a gente narrou inicialmente, o corpo foi decapitado. A nossa primeira fonte de identificação seria pelas papilas datiloscópicas. E, caso não seja possível, a gente vai passar para o exame de DNA. Então, vamos ter a primeira resposta do estudo de identificação. Posteriormente, a gente, se não for possível, a gente vai para o exame de DNA. Perfeito, delegado. Muito obrigada pela entrevista ao vivo aqui no Bom Dia. Boa sorte nesse trabalho. Fred, volto com você. Tá certo, Letícia. Muito obrigado pelas informações. Agradeço também ao doutor Ricardo Viana pela disponibilidade em esclarecer mais fatos a respeito deste crime, né? A gente sabe que a polícia teve até mesmo uma ação rápida de identificar esses bandidos. Vamos ver agora os desdobramentos também com relação a essa história. Valeu, Letícia.